Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Resumo Cast. Nós estamos aqui no Cubo Itaú, o maior hub de inovação da América Latina, com mais de 400 startups. Agora nós somos Resumo Cast Ventures. E o livro de hoje, Império de Produto, do Francisco Madureira. Tem tudo a ver com o nosso ecossistema, com o nosso core aqui da Resumo Cast. E o Francisco, que está aqui do meu lado, autor do livro de hoje, ele é consultor, professor de pós-graduação, tem mais de 20 anos de experiência em temas como Business Agility, produtos digitais e Design Thinking. Ele fez parte dos primeiros times digitais do Grupo Folha na década de 90, no início dos anos 2000, construiu produtos de conteúdo para internet e celulares e em 2008 começou a atuar com Product Management e Scrum no UOL PagSeguro, ou /PagSeguro. Depois disso, ele passou por Natura, Walmart.com, até fundar a 123 Ágil Consultoria. Em 2017, ele, desde então, impulsionou aí a transformação de empresas como GPA, Via Varejo, Microsoft Brasil, Cato, FTD Educação e Forbes, dentre outras. Francisco, muito bem-vindo aqui ao Resumo Cast, uma honra tê-lo aqui. Esse assunto é super relevante para startups, para inovadores. Fala sobre a mensagem central do livro. Vamos direto à mensagem central do livro. Vamos direto ao ponto, aí, Gustavo. vamos Obrigado. direto à mensagem central do livro. Muito obrigado, Gustavo, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos lá, né? Impérios de Produto. Impérios de Produto conta um pouco da história, daquilo que eu aprendi, especialmente ali no Grupo UOL PagSeguro, né? Que saiu ali de um jornal e se transformou hoje num banco, né? E veja, né, tudo isso de uma maneira ágil, de uma maneira explorando novos mercados. Então, Impérios de Produto fala sobre como eu diversifico minha oferta, como eu posso, sendo um intraempreendedor ou eventualmente sendo uma startup em estágio ali de escala, atração, ou até sendo uma empresa que está lá com caixa, com a sua vaca leiteira e como é que eu faço para inovar, né? Então, os Impérios de Produto, eles são exatamente essas empresas que diversificaram as suas ofertas, buscando entender novos mercados e novos clientes, com duas abordagens específicas. Uma delas, uma abordagem de startups internas. Outra abordagem, uma abordagem de produto, né? O crescimento orientado a produto. Então, eu abordo basicamente esses dois temas no livro, e esses são os impérios de produto. Os icônicos, os mais icônicos, eu sempre achei, nos Estados Unidos ali, a Amazon, né? Já foi a empresa mais valiosa do mundo, inclusive, durante a pandemia. E aqui no Brasil, até por ter visto isso acontecer ali diante dos meus olhos durante ali 11 anos de experiência no grupo, o Grupo UOL PagSeguro, que desde o começo ali vamos lá, né? Era um jornal, vamos lembrar que o Grupo Folha, nasceu do Grupo Folha, que já tinha um pouco dessa característica, né? De nave-mãe, mas que também tinha ali a Transfolha, tinha a editora, que era o Publifolha, tinha a gráfica, que prestava atenção. Esse Império de Produtos é uma empresa que tem várias... É o nicho da analogia da nave-mãe. Né? Analogia da nave-mãe. Aí uma dessas, de repente, né, lá atrás, na década de 90, peraí, né, a UOL, daí vem até o nome UOL, né? Lembra do CDzinho, né? O discador, né, lá atrás. Poxa vida, né, tá dando certo isso nos Estados Unidos, lá fora, parece, né? Será que a gente consegue fazer alguma coisa similar aqui? Será que tem mercado? E tudo isso começou numa salinha, sei lá, com meia dúzia de computadores, ainda como uma nave filha da Folha, né? E, de repente, isso se tornou o UOL, que na época, né, no começo dos anos 2000, com acesso à internet subindo, decolando, lá para 2007, 2008, se torna maior que a própria Folha. E então a empresa se reinventando. Agora, parou por aí? Peraí, não. O UOL tinha um modelo de negócio principal, vaca leiteira, assinatura, provedor de acesso e conteúdo. De repente, você tem ali esse caixa gerando possibilidade de outras experimentações. Então aí você tinha o e-mail, você tinha um bate-papo UOL, quem nunca, né? Revela a idade também, né? Eventualmente. Mas você tinha um bate-papo, aí você tinha um comunicador, aí você tinha um site de empregos que concorria com a Cato. Aí então é a empresa que está faturando, gerando fluxo de caixa, e ela tem receita para desbravar outras frentes, explorar e criar outros. O império de produto. Exatamente. Algumas dessas naves filhas, elas não vão retornar.
Então você tem produtos lá que era o site de namoro, não deu certo, né? Sim. Você tinha lá um cara que era um leilão, meio que concorrer na época com o Mercado Livre, também não, mas tinha um outro, pequenininho, que eu vi nascendo ali, né? Que era um tal de PagSeguro. O que era esse cara na época? Pequeno. Nasceu pequeno, ele nasceu com uma ideia de ser um PayPal, emulando ali os produtos, né, que Sim. nasciam ali no ecossistema do Vale do Silício. A ideia era ser aquele meio de pagamento para site. Então, você que tem um e-commerce, levanta o teu site no WordPress e coloca um plugin aqui de checkout, né, para você conseguir ter os seus pagamentos e tudo mais. Tá? Só que, de repente, o Google começou a perceber, os executivos que estavam lá na época, porque eu aprendi muito na época, começaram a ver, poxa, de repente o dinheiro não está no site em si, né, mas está no filão aqui de pagamento. Se eu pegar uma casquinha do pagamento, é aí que eu consigo ter um modelo de negócio que para de pé. Sim. Percebe? Então, eu estou explorando diversos mercados, eu estou explorando diversos clientes, eu estou entendendo os problemas, as dores de cada um. Opa, aqui funciona. E aí, de repente, foi o que aconteceu com o PagSeguro. Um boom com a questão da maquininha ali no começo dos anos 2010, né, na década de 10. Perceberam um filão, que era qual filão? Né? Esse filão é exatamente do profissional liberal, que não tinha CNPJ, mas também precisava faturar. Precisava, é o cabeleireiro, é o motorista de táxi, ele não tem uma empresa aberta. Na época, as empresas que viviam, né, mais próximas aos bancos, né, navegavam ali num modelo de negócio de aluguel de maquininha, que era super caro, e navegavam relativamente bem. Né? É a velha história da Blockbuster, né, da Kodar. Não, tá indo tudo bem, né? A gente tá vendo. Só que de repente vem alguém de lado aqui. Opa, peraí, tem um monte de gente que precisa, né, se bancarizar ou conseguir receber dinheiro, mas não tem, sei lá, quanto por mês para pagar um aluguel de maquininha. Aí surge, né, a ideia da maquininha, vem também de benchmarks, dessa coisa de observar novas tendências tecnológicas lá de fora. Começaram a surgir aparelhos que se conectavam ao celular, né, e permitiam você Foi resolvendo o problema de formas mais problema. sofisticadas à medida que foi ali explorando, Exatamente. entendendo a dor do... Exatamente. Então, o PagSeguro, que era inicialmente só essa questão do meio de pagamento online, consegue, então, ter essa nova oferta, né, como produto, ele mesmo inventando um outro produto que era a maquininha, né, e com a maquininha rampou, deu esse boom e se tornou hoje ele em si já é um império de produtos financeiros, se a gente parar para pensar. E como é que se inventa um novo produto? Como é que se cria essa mentalidade de produto? E desde o início, como é que surge um novo produto? A ideia de atacar um novo produto? Fala um pouquinho sobre a gestão desse processo aí de se inventar um novo produto. Ótimo, muito legal isso. É super importante porque você tem um monte de ferramenta hoje em dia, né? Então, você vai nesse mundo de startup, então você vai entrar em contato com, né, Alexander Osterwalder, Business Model Generation, e aí você vai ver que tem até inteligência artificial hoje em dia que já cria, né, modelo de negócio pronto para você ali, já testa. Mas qual que é o ponto aqui? Entender problemas reais de um cliente real. Dor. Se eu entendo a dor, se eu vou atrás da dor de alguém e gero o analgésico do outro lado, né, se eu gero o remédio para essa dor, eu passo a gerar valor. Então tem aquela história, apaixone-se pelo problema. Né? Se eu consigo mirar no problema, e a maior parte das empresas que a gente vê por aí, né, tô atuando como consultor já há quase 10 anos, caramba, Gustavo, você enxerga as pessoas apaixonadas pela solução. Nossa, eu tenho uma ideia, eu tenho um aplicativo, agora eu tenho uma IA, eu tenho um LLM. Caramba, isso resolve o problema de quem? Porque se não resolver o problema de alguém, você não tem um produto na mão. Produto, né, já dizia lá atrás o Kotler, já dizia lá atrás o próprio Osterwalder, é tudo aquilo que cria, entrega e captura valor. Né? Cria e entrega para quem? Para o cliente. Kotler falava o seguinte, um carpinteiro não compra uma furadeira, ele compra um furo. Então, você percebe? Aí, às vezes você chega com aquela campanha de marketing, com aquele super speech e tal, mas você está vendendo a furadeira. Qual que é o problema do cara? De repente o problema do cara é outro agora. Isso é aquela máxima que o empreendedor ele vai ser sempre recompensado ou pago. O empreendedor vai ser pago quando ele resolver grandes problemas. É isso. Com superioridade. É isso. E aí ele precisa se apaixonar pelo problema, descobrir esses problemas. Então acho que tudo começa, né? Uma boa forma para começar a criar um império de produto
Legal, seja Conhecer o problema. Conhece o problema. Conhece o problema. E aí o que vai acontecer? Quando você estiver conhecendo o problema, se você é pequeno, uma startup, né? E vai começar a tracionar, eventualmente no teu processo de descoberta, você não esbarrou num problema só. Sim. Você esbarrou em vários. O que não estava esperando começa a aparecer. Começa a aparecer também. Então nada impede, se você conseguir tração e escala, seguir naquele teu modelo original. Né? Mas esses outros que estão aqui do lado, opa, tem outros problemas aqui, como é que eu faço? Né? Ou se eu sou uma empresa grande, você pega hoje, né, o Itaú que está aqui, né, você pega todas as grandes empresas, hoje praticamente tem uma área de inovação. Detalhe, passando por várias delas, né, que eu passei como consultor, cara, é impressionante, o UOL não tinha uma área de inovação. Como assim? E o UOL era uma das empresas mais inovadoras que eu tive oportunidade de estar. E aí, como é que faz? Como é que faz? É preciso a área de inovação para criar produtos. Será? Será que é preciso? Por quê? Porque a gente enxerga, a gente costuma, eu tenho percebido isso, Gustavo, a gente enxerga empresas como máquinas. Então você bota essa máquina para rodar e aí você chama lá o teu executivo de marketing, o teu executivo de vendas, é uma máquina. E aí, óbvio, quando ela está rodando, ela está fazendo caixa, ela está fazendo dinheiro, né? E a gente aperta para gerar mais eficiência operacional, só que o top line, uma hora esgota aquele campo, aquele modelo de negócio. Então acho que a questão do império de produto é exatamente eu olhar, pega uma matriz BCG, a clássica matriz BCG. Né? Enquanto eu tenho a minha vaca leiteira, vamos aproveitar isso para criar apostas. Como é que eu vou criar apostas? É só comprar startup interna, comprar empresa, né? Comprar empresas, olhar para fora, o olhar externo, né? E comprar empresas. Tem muito grande conglomerado que faz isso e funciona. Mas você pode gerar uma cultura interna disso. E qual que é a ideia, né? Primeiro ponto é, pega uma partezinha desse teu orçamento de inovação, gera um time apartado. Gera um time apartado. Tem o Captain Hoff, né, o Steve Hoffman, que é um empreendedor aí do Vale do Silício também, diz o seguinte, as empresas deveriam investir em times, não em projetos. E hoje a gente vê muito ainda cultura de projeto, cara. Do aula de pós de MBA, a gente foi começar a emplacar disciplina de metodologias ágeis, gestão ágil de produto, no começo da década de 10 aqui. Isso, ó, já acontecendo há muito tempo em empresas como o UOL, em lugares ali, Vale do Silício. Ou seja, essa questão de orçamentar um time. Pega lá meia dúzia de gente, bota numa salinha, dá uma dor para essas pessoas se apaixonarem por ela. E bota essas pessoas, né? Eu falo, bota essas pessoas na rua, perigoso, né? Layoff, Madureira. Não. Bota elas para fora do escritório. Vou trazer mais um cara para a sala aqui, o Steve Blank, né? O autor do Customer Development Manifesto, né? Não tem problema dentro da tua sala aqui. Teu cliente, o teu problema tá lá fora. Então vai lá para fora, conhece teu cliente. É execução, né? Não tem jeito. Aquele empreendedor tem uma grande ideia, mas nunca conversou com ninguém sobre aquela ideia. E ele fica maturando, fermentando ali e acaba se apaixonando por uma coisa que talvez, se mostrar para uma outra pessoa, não vai estar solucionando nenhum problema. Não soluciona, exatamente. E é curioso, né? Até sendo professor também, dando aula de MBA, às vezes você vê o aluno, pega um monte de aluno que quer ser empreendedor, brilha o olhinho, né? Não, cara, tive uma ideia. Né? Peguei uma turma outro dia, o cara tem uma energia, Gustavo, uma energia super legal. E importante direcionar essa energia, né? Só que aí, quando ele falou ideia, eu falei, cara, é uma ideia legal de negócio. Mas será que é um bom produto? Porque, cara, o produto ele precisa resolver o problema de alguém. Né? Ele só vai criar valor, ele só vai gerar valor e se tornar um grande produto se ele resolver. Quanto maior o problema de mais pessoas, né? Mais esse produto pode ter sucesso. Então, vamos lá, por onde você começa? Pega uma equipe apartada. Por quê? Porque a tua máquina está operando, né? A tua vaca leiteira está fluindo, está funcionando. Pega essa equipe, dá um problema para ela resolver. Tem um cliente. Ou não, dentro do próprio UOL. Dentro do de próprio alguma UOL. outra empresa. Dentro do próprio UOL, né? A hora que a gente, por exemplo, na hora que o UOL entendeu, né? O PagSeguro é o que deu certo, vamos dizer assim. Mas existem outros que também funcionaram e continuam funcionando. O próprio modelo de conteúdo digital do UOL é um modelo que continua funcionando, apesar de já estar num estágio, né, de vaca leiteira quase abacaxi. Se a gente para pensar, o abacaxi é quando você já tem um mercado encolhendo, né? Com todas as redes sociais, por exemplo, né? Toda uma questão de produção de conteúdo hoje muito dispersa, né?
aquilo que pouca gente antes podia fazer, que era produzir conteúdo, hoje um monte de gente faz, né? Então isso acabou se tornando o tal do Oceano Vermelho. Agora pega lá o próprio PagSeguro, né? Você tinha 2 ou 3 pessoas trabalhando naquilo, numa mesinha ali, né? Ou o próprio UOL em si lá atrás no Grupo Folha. Começo da década de 90, você tinha 4, 5 pessoas trabalhando dentro de uma salinha na Barão de Limeira para construir um portal. Se você entrar, tem aquele archive.org, que mostra as páginas da internet antigas, você vai entrar lá, você acha uma das primeiras homepages do UOL 96. Já tinha lá, ó que interessante. Você usa as sinergias, né, uma startup interna, ela se aproveita daquilo que a nave-mãe tem de capacidades. Uhum. Então, por exemplo, já tinha lá anúncio do Bradesco, cara. O UOL estava sendo lançado naquele momento. Da onde veio aquilo? Com certeza, né, da nave-mãe. Ó, temos uma iniciativa nova, quer experimentar? Vamos lá, vem junto. Então, ó, eu já começo, inclusive, eventualmente a me financiar. Tá? Então, eu uso tecnologia RH da nave-mãe. Só que eu tenho lá 4, 5 pessoas fazendo aquilo. Né? Eu tenho ali alguém direcionado a produto, entendendo onde estão as oportunidades de negócio. Tem minimamente um comercial, né? E tem operação ali funcionando. A questão toda é eu começar a explorar modelos de negócio diferentes. A hora que surgiu a questão da assinatura, isso caiu como uma luva. E é daí que veio a questão da receita. Uma receita recorrente. Vamos pegar... E isso envolve exploração e criação de experiência do usuário. A gente pode pegar um outro exemplo, e esse bem mais recente, que é o Zoom. Se a gente parar para pensar que já existia, né, Google Meet, já existia soluções da Microsoft, né, o Skype, já existia o Webex. Por que eu preciso de mais um software de videoconferência? Mas aí vem uma pandemia. Opa, peraí. O que o meu cliente precisa? E de repente o Zoom foi um dos primeiros que começou a colocar planinha de fundo, filtro, criar salas apartadas. A hora que uma universidade viu, peraí, então eu consigo rodar uma dinâmica de grupo? Eu consigo parar, olha que legal esse recurso, vamos assinar esse software. E isso fez com que o Zoom tivesse uma entrada de mercado absurda, usando o quê? Mentalidade de produto. Ou seja, eu vou entender meu cliente, entender meu usuário, abusar de dados, né? Ou seja, coletar informação de todos os pontos da experiência. Então, não dá para construir também um império de produto sem eu ter alguém especializado em experiência do usuário junto. Por quê? Um produto só é um bom produto se ele consegue gerar uma experiência incrível para o usuário no local. E isso, inclusive, é que fez surgirem as empresas orientadas a produto. Essa é uma segunda, a abordagem de startup interna é uma, né, que eu falo no livro. A outra é essa questão da mentalidade de produto per se. Uma empresa orientada a produto, como eu estava falando, é uma empresa que ela tem no seu produto o seu motor de venda. Então imagina que em vez de eu tenho lá um copo, né, tenho meu copo d'água aqui. Aí eu vou botar um monte de vendedor na rua vendendo meu copo d'água. Então, normalmente, uma empresa orientada a produto, ela trabalha com uma ordem inversa. Eu primeiro... Né? Então, vamos lá. Se a gente pensar no funil de vendas, né? Eu primeiro atraio, depois eu fecho o negócio, aí eu fidelizo. A lógica da orientação ao produto inverte essas 2 últimas etapas. Primeiro eu atraio, aí eu fidelizo, aí eu monetizo. Como é que você consegue isso? Só consigo isso com um modelo de experiência. E um modelo freemium, por exemplo. Então, para pensar, por exemplo, quem é mais desse universo de startup, desenvolvimento, tech, deve conhecer o Gira, né, da Atlassian, que é uma empresa australiana, ou o Trello, que foi comprado pelo Gira, né, pela Atlassian. Deve conhecer, né, o próprio Spotify, né, que a gente ouve música. Como é que esses caras trabalham? Você tem um modelo freemium ali. Então, você pode entrar, você pode se inscrever. Agora, eu posso entrar nesse software e posso entrar no concorrente dele também. O que vai fazer eu escolher este e não aquele? Preciso ter uma experiência incrível. Então, toda essa história do NPS, CSAT, esses indicadores de a satisfação do meu cliente, tomados em diversos pontos da jornada, né, desse meu cliente, desse meu usuário, vão trazendo dados para dentro
para essa equipe de produto entender, putz, quais são as páginas mais acessadas aqui, quais são usa o freemium para testar, para retroalimentar. paga. Exatamente. Possivelmente paga. E para chegar mais rápido no market fit ou naquilo que vai gerar o tal do product-led growth, né? Ou seja, o crescimento baseado em produto, ele é um crescimento baseado em experiência. Uhum. Gestão de produto e a gestão de experiência, de certa forma, eles estão intimamente ligados, né? Tanto que equipes de produto mais maduras, né? Essas grandes empresas, né? Baseadas nisso, os Nubanks da vida, Mercado Livre, tem equipes incríveis de UX, né? Sempre associadas a essas equipes de produto, trabalhando juntos. Dizem que a tríade de produto, isso eu já trabalhei no próprio Walmart.com, eu fui head de produto lá, a tríade de produto era o quê? Produto, experiência e engenharia de software. Você precisa dessas 3 pessoas pensando juntos, né, em como a coisa vai evoluir. Isso fala muito com o próprio Design Thinking, né, que é a ferramenta por excelência da inovação, vamos dizer assim, já há décadas aí, né? Sim. Você tem a tríade, né? Pô, começo pelo que é importante para o meu cliente, depois eu vou tentar entender como eu torno isso palatável do ponto de vista de negócio, ou seja, eu preciso fazer dinheiro com isso, Uhum. tecnicamente viável. Se não for tecnicamente viável, também não adianta eu querer inventar a roda, fazer o teletransporte hoje em dia para solucionar o problema de logística. Não dá, Sim. né? Mas eu consigo fazer outras automações, eu consigo fazer ter outros processos aí. Então, os 2 pilares aí dos impérios de produto são esses, né? A startup interna começar apartado, né? E aí essa mentalidade de produto. Começo pelo problema do meu cliente, eu vou entender o meu mercado, vou entender o problema do meu cliente para eu gerar valor para ele. Sim. Aí tem mais uns passinhos depois. Eu posso falar? Pode. Eu posso dar a receita de bolo aqui? Claro. Então vamos lá. Qual que é o ponto? Eu tendo esse cliente, conseguindo descobrir o problema dele, né? Ou começar a descobrir o problema dele, eu preciso começar a usar metodologias ágeis. Preciso usar práticas ágeis de gestão. Por quê? Você vai falar, Madureira. Gustavo, tem aquela história que não tem modelo de negócio que resista ao primeiro cliente? Tem. O que o Fernando falou? Teve o Steve Blank, Não é? Ah. Tive uma ideia genial, vou pra rua, caramba, não vendeu nada. Eu tenho cicatrizes Sim. disso aqui comigo. Todo mundo tem. Não é? Não vendeu nada, mas vai parecer tão Ah. legal. Então, o que o ágil traz nesse momento? Caramba, eu acho que eu entendi meio errado esse problema aqui. Deixa eu fazer mais uma iteração e tentar entender de novo. Deixa eu tentar fazer mais uma vez. entregas mais rápidas, mais frequentes, com ciclo menor, né? Ciclo E menor. menos perfeitas. assim. Exato. Esquece a perfeição. Isso, tem Vai aquela lá. história do Gui Kawasaki também, que era o cara de marketing lá do Steve Jobs. Se você não tem vergonha da tua primeira entrega, você fez errado. Exatamente. É. Você Então, essa aí precisa ter um seria o pouquinho de primeiro vergonha. passo para a receita de bolo. Primeiro passo para esse Chip. bolo. Chip, Cara, né? cheap it's better than perfect, Chip. né? O feito é melhor que perfeito. Em português eu gosto desse feito melhor que perfeito, também é ótimo, né? E põe na rua e pega feedback. Sim. Tá? Então, usar a prática ágil, né? Conseguiu criar a estrutura apartada, conseguiu focar aqui, né? Ter um problema e ter uma visão de produto em cima desse problema, começa a rodar ágil. Isso vai te levar para o próximo estágio, que é o quê? Isso vai começar a te municiar de informação. Dados. E dados, quando a gente fala de dados, a gente fica falando de data lake, de BI, de meu Deus, não, cara, não. Pode começar simples. Tá? Vamos lá, né? Se você consegue ter uma disciplina, e aí estagiário pode ajudar com disciplina, não precisa ser o sistema mágico. Inteligência artificial hoje em dia pode ajudar em automação. Temos que falar né? sobre inteligência Vamos artificial. falar da inteligência artificial já. Então, assim, dados, cara, é simplesmente você conseguir ter verbatins, ter escuta, ter também ali, eu costumo chamar de telemetria do teu produto. Né? Então, cara, qual é o teu funil inteiro? Qual que é a tua jornada inteira? Pega a métrica de cada etapa ali. Se você fizer uma pesquisa rápida ali de Google, de LinkedIn, você vai achar 35 autores dando 35 receitas de bolo diferentes para indicadores, métricas de produto. Pega um, né? Monta o seu roteirinho ali e faz a tua telemetria. Então o cara tá tá abandonando aqui. Vamos resolver esse atrito. Isso é o tal do growth hacking, no final das contas. Tá? É você entender o teu produto, a experiência do teu usuário ali a fundo, e você ir milimetricamente ali eliminando os atritos para a coisa fluir legal e você solucionar o problema dele de uma forma fluida. Né? Fez isso, né? Ou seja, você tem ágil rodando, você vai ter cada vez mais dados. Né? Aí a parte, né,
que vem na sequência e que também é super importante, ela é fundamental, o que eu faço com esses dados agora? Eles precisam refletir em mudança de experiência. Não tem nenhuma empresa hoje em dia dessas digitais, né, que funcionem bem sem user experience, sem um investimento decente em experiência do usuário. Para muitas empresas grandes, isso ainda continua um problema, por incrível que pareça, em 2024. Estamos em 2024. Sim. E aí você vai ter, às vezes, a empresa tendo dificuldade para contratar 1, 2, 3 caras de UX na empresa. Eu falo, Jesus, como pode? Não pode. Tá? Então, isso é padrão. O que eu estava falando é commodity, né? Se você não tem uma experiência mínima, cara, você está fora do jogo. Né? Você está completamente fora do jogo. Então, a terceira parte aqui é investir muito nessa questão da experiência, que retroalimenta os dados. Olha que legal. Sim. Quanto melhor eu tiver estruturada, né, a jornada do usuário, mais eu tiver condições de ver os indicadores, de olhar, né, para essa jornada de uma maneira estruturada, eu começo a gerar essas micro melhorias de maneira ágil. E por fim, mas não menos importante, usar basicamente esse efeito de rede, né, esse marketing viral da indicação, né, que o boca a boca hoje em dia vale demais. Então, um usuário satisfeito, né, ele vai te indicar. Se você gerar campanhas nesse sentido, inclusive, a gente consegue ter esse efeito de, poxa, indique e ganhe né, indique sim que usuários e ganhem uma assinatura premium. E aí, com isso, você vai trazendo, né, é o member get member, né, você vai trazendo mais gente para dentro do teu bar, gerando aí esse efeito viral. Então, uma receita de bolo básica aqui é essa aí, ó. Recapitular, 4 passos. Vamos lá, a gente começa com uma equipe apartada e definindo o cliente e problema, né? Fazendo entregas ágeis e mais frequentes. Exato. Tendo essas duas coisas, a gente parte para o ágil. Depois a gente vem para dados, ou seja, o ágil vai me dar mais dados. Para a experiência do usuário. Usa os dados para mudar a experiência do usuário. Não adianta só ficar conversando sobre dashboard, brainstorming. Pega o dado e muda uma funcionalidade, elimina o que não funciona, acrescenta o que pode melhorar. Uma coisa nova, exatamente. E finalmente, member get member. E por fim, é a questão do member get member para gerar esse efeito de rede aí. É uma das receitas possíveis, tá? Como é que a inteligência artificial, eu tenho certeza que você está recebendo essa pergunta muito frequentemente, Sim. entra nisso tudo e ajuda a acelerar esse ciclo todo. Joia. O que é interessante, né? Hoje em dia, a gente tem um hype. Primeiro, eu acho que vale a pena colocar um disclaimer rápido do hype, né? Porque se a gente for pensar, há 10 anos atrás já se usava machine learning e podia se chamar de uma inteligência artificial, ainda que embrionária, para fazer recomendação. A Amazon fazia isso para fazer recomendação inteligente, Vitrine, Magalu fazia isso aqui no Brasil, no Walmart a gente fazia. Então, assim, hoje tem muito esse hype da inteligência artificial, que é quase como um hype de cripto há algum tempo atrás. Daqui a pouco passa e a gente vai ver que o mundo continua. Porque a inteligência artificial ela pode acelerar vários desses processos. Então, por exemplo, existe toda uma questão de especificação hoje. A inteligência artificial pode ajudar a gerar isso. Pode ajudar um product manager a fazer melhor o trabalho dele nesse aspecto. Inteligência artificial, já tem inteligência artificial que gera layout. Então, eu preciso fazer um teste. Tá, vai para uma IA e me constrói 3 layouts aqui diferentes. Eu preciso resolver o problema X, Y, Z, blá. Isso vem, eu consigo iterar mais rapidamente. Então, acho que, mais uma vez, né? A IA, ela consegue não substituir pessoas, mas acelerar processos. E esse aprendizado pode ficar muito mais rápido. Eu usando essas capacidades para gerar inputs, e aí sim, eu tenho que usar minha inteligência natural, né? Para ir até o cliente, ir até o usuário e ler o comportamento dele. Nada substitui, né? Até costumo brincar, eu falo, gente, interpretação de texto é coisa de português. Lá do a IA não consegue... A IA não faz isso. Mas se tiver uma identificação de sentimentos facial, a IA consiga sentir ali o usuário enquanto ele está usando o produto. Ainda assim, ela vai acelerar um processo. Ela vai acelerar um processo. Você para pensar, o Nielsen já fazia isso desde a década ali dos anos 2000, né? A câmerinha no monitor, eye tracking, olha, descobri que o usuário está fazendo dessa forma. Agora, se eu não tiver por trás disso um profissional que consegue ler essa informação e tomar uma decisão, aí vão inventar o Product Manager AI, né? Vão inventar o CEO AI,
Dizem que já tem. Já eu tem. não vi ainda. Eu já conheci um. Não é? Mas acho que a gente quer queira ou quer não, né? Uma das tendências, eu imagino, inclusive como rebote da IA e de toda essa digitalização, eu acho que de certa forma as pessoas elas vão voltar a pensar em alguns temas de uma forma mais humana. Uma das coisas que certamente está em voga e tem a ver, inclusive, com toda essa questão da IA é privacidade. Ou seja, você já tem o New York Times, por exemplo, essa semana entrou em processo contra a OpenAI. Você usou minha base para alimentar teu robô. Eu não recebi nada. E aí? Então, tudo isso ainda vai gerar uma série de questões, eu imagino, especialmente em relação à privacidade. Algumas pessoas não estão muito aí para isso, mas cada vez mais a gente vê, né? Tudo aquilo que a gente produz ou consome vira informação, vira dados, e isso está em algum lugar e pode ser, de repente, usado de uma maneira inadequada, né? Então, acho que, do ponto de vista de produtividade, minha aposta, IA vai acelerar muito a questão da produtividade. Então, ela não vai substituir um Product Manager no entendimento de um cliente de um mercado, mas ela vai ajudar um Product Manager, vai ajudar um founder a descobrir mais rápido qual é o caminho que ele tem que seguir para gerar valor para um determinado grupo de clientes, para um determinado grupo, um determinado mercado, né? Então, nesse sentido que eu acredito e abordo a IA no livro também, né? Como futuro aí nesse universo de produtos, né? Francisco, para quem que você escreveu esse livro, brevemente aí? Persona do livro. Em Impérios de Produto, eu fiz esse livro pensando especialmente, né? Ou naquele founder que está em momento de tração em escala e pode diversificar um portfólio, ou para um intraempreendedor, para alguém que está dentro de uma grande companhia, sente vontade de inovar, né, e gostaria de entender melhor como estruturar essa inovação, ou pensando em executivos, pensando em empresas que estão de fato num movimento, né, de estruturar suas áreas de inovação de uma forma diferente, de uma forma baseada em produto, em uma inovação contínua e uma geração contínua de valor a partir do dia zero, né? Maravilha. Esses foram E uma frase de camiseta, se tivesse que tirar do livro uma frase e colocar em uma camiseta. Para pôr a frase na camiseta, eu diria assim: para criar um império de produto e exponenciar teu negócio, finge que você é uma nave irmã enviando naves filhas para explorar novos territórios. Pode ter certeza que alguma delas vai conseguir colonizar um belo planeta. Muito bom, hein? Deixe seus contatos, por favor. Vamos lá. Então, vocês me acham no LinkedIn direto como Francisco Madureira. Meu site é o madu.digital, Madureira. Digital. Isso. E o Instagram é o contrário, é digital.madu. Maravilha. Obrigado mais uma vez pela presença aqui. Muito bom a leitura, muito relevante para o nosso ecossistema também. E você que nos acompanhou, não esquece de curtir o canal, segue aí as notificações, ativa o sininho, escreve nos comentários qual é o livro que você quer para os próximos episódios e vá lá em resumocast.com.br para conhecer os nossos programas de aceleração e buildagem de startups. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado.